acho que a gente tem que louvar muito a rede de museus. Assim. Eu acho que é uma iniciativa que começou há 20 anos atrás, que contou com a colaboração de Betânia, de Gilberto, de Rita e da Maria das Graças, e de outros professores, né, que participaram. Uma iniciativa que foi assim, inédita. Né? Eu acho essa iniciativa bárbara, porque a gente não tem a prática de documentar o que a gente produz. A universidade ainda está cheia de espaços, cheia de memória, cheia de patrimônio. Ver onde é que a nossa conversa convergia, estamos falando mais ou menos a mesma língua, e por onde que a gente pode tentar, de alguma maneira, demonstrar que se juntos nós teríamos mais forças do que isolados. Né? Alguns espaços trabalham e têm a sua reserva, tá com tudo documentado, mas assim, me preocupa muito a situação de muitos espaços onde assim, há uma, né, assim, há muito ainda que se fazer nesse sentido. Tinha esse papel de convencer os meus colegas, coordenadores de espaços, que fazer aquelas reuniões faria sentido, que se submeter àquele tipo de organização com poucos vínculos faria sentido, que fazer projetos de forma coletiva faria sentido. Então, era um convencimento quase de corpo a corpo. Então, a gente não usava o termo boas práticas, mas foi isso que a gente tentou iniciar uma constituição na UFMG. E é o Edson que tem a ideia de criar a rede de museus. Então, eu me lembro dessa primeira reunião que ele faz, isso ainda em 99, ele faz uma reunião e ele fala assim, gente, tem que juntar, vocês sozinhos vocês não vão conseguir projeto nenhum. Nós vamos atuar tentando estabelecer vínculos entre esses espaços. Esses vínculos vão ser principalmente na área de formação no primeiro ano. A ideia da rede é o rizoma. E a rede foi crescendo também, né? A rede foi crescendo. Foram aparecendo outros centros de memória, outros espaços que a gente foi conhecendo. A rede acabou assumindo externamente, para as pessoas de fora, a rede, como era a primeira, ela parecia ser alguma coisa assim do tipo, olha, o povo de Minas encontrou o caminho, eles resolveram os problemas. E a gente foi colocado como exemplo para todo mundo. Mas a gente encarava isso tudo, rodoviária, parque municipal, foi quando a gente começou a participar das semanas de ciência e tecnologia, né? Então, tinha ciência no parque, ciência na rodoviária, ciência, a gente tinha tudo. Graça, né? Maria das Graças, muito ativa. Eu que adoro, né? Eu adoro a Marisa Zé. Então, rodoviária era comigo mesmo. Você vai coordenar, você vai ver o que é possível e vamos ver se vai dar resultado. E os resultados foram aparecendo. O segundo movimento importante, o terceiro, além do curso, além dos encontros mensais que a gente fazia, um outro movimento que era trabalhar em conjunto nas demandas de projetos de pesquisa. Agora era a rede de museus, em nome desses espaços, que somávamos as nossas forças. Foi a primeira exposição da rede. Ela foi montada no saguão da UFMG. Ficou muito bonita, muito bonita. Foi a primeira exposição que envolveu todos os espaços da rede. Quem organizou a curadoria foi o Fabrício. Esse edital que existe hoje de ensino, de pesquisa e extensão, é uma coisa que começa a ser discutido no período do Gilberto e eu acho que concretiza quando eu sou coordenadora. A Graça era muito conhecida fora da UFMG por causa do museu, porque esse museu de ciências morfológicas, quando ele surgiu, ele era diferente. Então, a Graça circulou muito para apresentar esse museu. Então, ela
ela conhecia gente em várias universidades, ela participou do movimento de criação desse fórum dos museus universitários. Ela foi coordenadora dos museus universitários por várias gestões. Eu acho que o papel da Graça foi muito importante nessa exteriorização da rede, o início da institucionalização, vamos discutir um regimento, etc. A Graça era uma pessoa, nossa, de um pique, assim, uma energia, uma proatividade impressionante. Ela é muito carinhosa sempre, assim, eu me sentia muito bem acolhida por ela. Me lembro muito dela, junto com o Gilberto. Então, eu acho, primeiro, essas práticas de como tratar o acervo, como inventariar um acervo, como identificar um acervo, etc., elas têm que ser cada vez mais difundidas entre esses integrantes. A gente tem que ter padrões, né? E padrões que sejam de referência, de qualidade. Eu acho que é muito promissor o caminho para a rede no século XXI. A gente precisa envolver a graduação, sabe? Para a gente ter uma base de pessoas envolvidas nesse processo. A gente consegue uma sustentação até para lutar por essas tais políticas. Agradecendo aqueles que já se dedicaram, né, de corpo e alma a essa história da guarda desses acervos, aqueles que estão aí, né, no dia a dia, né, tentando de alguma forma fazer isso. Eu diria que, diante das condições todas, né, da situação toda que a gente está vivendo, eu diria que comemorar os 20 anos é uma dádiva. O papel da coordenação é construir algumas proposições e colocando essas proposições em discussão na própria rede, né? Eu sempre vejo que talvez o grande desafio que eu me coloquei, que eu vejo na rede, é qual é a pauta comum e qual em que medida se pode construir projetos em rede, articular esses interesses comuns, é uma tarefa muito árdua. Por isso que eu acho que é importante construir essa política interna, sabe? Para que fique muito claro que há uma espécie de contrato, né? Há um pacto, né? A partir dessa política, desse documento, há um pacto de todos em relação a essa agenda, né? Eu gostaria muito que a rede conseguisse construir uma agenda de extroversão que fosse comum. Acho que isso ia dar uma potência enorme. Eu desejo muito boa sorte para a rede nos desafios que ela tem agora. São os desafios dos 20 anos. Eles se vão resolver, não sei, mas eu acho que as pessoas têm que começar a preocupar com isso, né? Uhum. Porque a nossa sociedade ela é cada vez mais descartável. Cada vez mais descartável. Então, qual que é o papel da memória e do patrimônio na sociedade do descarte? O que eu posso desejar a ela é vida longa. Tão longa ou mais que ela teve até agora, com essa energia de produzir, né? de se reinventar, porque eu acho que ela precisa se reinventar permanentemente, né? E desejo um futuro assim, produtivo, né? Produtivo no sentido de reverter efetivamente resultados internos e servir aí de farol para uma possível política nacional de museus. Então, a minha mensagem é que mais 20 anos para a rede de museus, para 20 anos tão intensos e tão cheios de história como os 20 que a gente viveu, né? Já viveu, e vida longa, desejo vida longa para a rede de museus.